é bom estar com você para fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio, buscando, lógico, autoconhecimento, para entender aquilo que guardamos aqui dentro, nos nossos nichozinhos, e que de vez em quando é bom a gente abrir, dar uma espanada, uma limpadinha e ver o que já não serve mais, o que podemos modificar. E isso que fazemos quando o relacionamento entre um casal muitas vezes está desgastado. É necessário o diálogo, com certeza, mas, claro, fundamental, mas a que ponto? Qual é a medida? Muitas vezes nós buscamos o diálogo e o diálogo requer muitas reflexões antes de poder ser verbalizado. Então, é isso aí. Se você quiser participar do nosso programa, não esqueça, envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem temas fantásticos. E compartilhe com seus amigos. Beijinho carinhoso e até mais. E hoje nós estamos aqui com um convidado querido, um convidado especial, que já faz tempo que não vem aqui na nossa salinha bater um papo, que é Nelson Tavares. Ele é professor de Direito, terapeuta e vai falar sobre o nosso caso de hoje. Seja bem-vindo, Nelson. Já estava com saudade. Obrigado, Iraci. Eu também. Muito bom. Hoje nós vamos contar a história de Lincinete Alves. Lincinete tem 3 filhos, 15, 14 e 12 anos. Ela é casada e ela diz que atravessa um momento muito difícil com o marido, que ela sente que o casamento está por um fio. E ela diz assim, que desde quando eles namoravam, o seu marido era uma pessoa de pouca conversa, uma pessoa silenciosa, não esticava bate-papo, ela vivia buscando formas de motivar a relação, o namoro, tal, mas que ela achou que quando eles se casassem, o casamento iria mudar, que ele iria mudar de forma de ser, ia passar a ser uma pessoa falante, animada. E ela falou que foram se passando os anos, vindo os filhos, e o marido continua silencioso. Que o que ele mais gosta de fazer é ficar sentado, fumando, olhando ao longe ou assistindo uma televisão. Ela diz que procura ele para conversar, falar como foi o dia dela, qual o problema com os meninos, o que está rolando, o que não está, falar sobre novela, coisa que ela tem assistido, alguns programas, sobre as conversas com a mãe dela, com irmãs, com amigas, sobre bate-papo com vizinha, enfim, o assunto do cotidiano. E ele ouve ela falar, e aí ela pergunta para ele se ele não vai comentar nada. E ele diz que ele não tem nada para comentar, porque ela já falou tudo. E ela diz que ele mantém esse silêncio. Quando ela coloca em algum programa de alguma reportagem que é algo mais dramático, para motivar um pouco,
Então, ela pergunta no final do programa o que ele achou do caso, da história, porque é uma coisa séria, dramática, né? E ele diz que esse tipo de programa não acrescenta nada na vida deles, que ele não tem nada para comentar, que ela já comentou tudo. Ela tenta comentar até algumas coisas do centro espírita que ela frequenta, mas não tem conversa. Então ela pergunta se tem alguma técnica, alguma coisa que possa fazer para que haja um diálogo entre ela e o marido, porque ela não quer que o casamento acabe. Então, é complicado, ela deve falar bastante e ele deve ficar quietinho ouvindo. É complicado, né? Relacionamento, diálogo de casal é bem complicado. E ela deve falar bastante, né? Eu estava me lembrando, era se você falando isso, tá rodando aí pelas redes sociais um vídeo de um rapaz que não escutava. E aí eles colocam lá um aparelho, fazem uma cirurgia, implantam um negócio no cérebro, ele passa a escutar. E aí a esposa pergunta para ele, você está escutando? Ele faz uma cara de que pela primeira vez está escutando e fica muito feliz. Aí ela começa a falar assim, ela era falante, comemorar, não sei o quê. Aí ele olha para o médico e diz, não quero mais não, tia. Imagina Tem só. gente que fala muito, né? Tem gente que fala Que demais. fala muito. Agora, ela se casar esperando que a partir do casamento ele passe a mudar. Tem muita gente que casa achando que o casamento vai mudar. É uma página do livro que vira uma nova história que você começa a escrever sobre o relacionamento, mas, tipo assim, aquela pessoa ela continua sendo a mesma pessoa por acaso, né? É. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é perguntar se a pessoa quer mudar, né? Porque às vezes a pessoa cria uma expectativa que passa apenas pelo próprio pensamento, ou sequer se propôs a mudar. Já querendo, pode ser que não consiga, dirá sem nem querer. Mas olha, tem algumas coisas para você fazer sim, mas vamos com calma. A gente precisa levantar algumas hipóteses para poder desdobrar isso com você. Com certeza. Porque muitas vezes a gente quer sempre que o outro modifique, mas o movimento da mudança ela tem que partir da gente. Se eu quero que haja uma mudança na relação, eu começo a fazer o primeiro movimento. É. Olha, eu não sei o quanto isso é importante para ela, né? Isso, assim, a comunicação é essencial para ela ficar bem com ele, porque ela não tem outras reclamações, né? É, Esse é um fato principal, isso tira de você a motivação, a graça dessa relação. Então, você precisa ver com ele se ele quer ser diferente, ou se você própria também não pode chegar ao meio termo. Porque às vezes a gente que gosta mais de falar, eu sou dos que gosta de falar, né? eu também. Então, gosto de falar, gosto de saber o que eu estou pensando, gosto de saber o que aconteceu, igual você. Se fosse nós dois, a gente ia ter muito o que conversar, a gente ia conversar até de madrugada. Ia ter que pedir pausa. Mas você pode chegar ao meio termo, né? Você pode se comunicar e tal com outras pessoas e com ele o básico, porque eventualmente não rende muito mesmo. E tudo bem se o resto for bom, né? Se o resto todo for bom, né? Então tudo bem. É isso, você se adapta. Ele fala um pouco mais, você um pouco menos e chega ali ao meio termo. Mas o primeiro passo é saber se ele efetivamente deseja ser diferente. Exatamente, porque muitas vezes a gente vive fechado no mundo da gente e vive num mundo de contemplação. Você está refletindo sobre um monte de coisas, coisas benéficas para a vida, coisas que melhoram a vida, coisas de superação, projetos, mas você não verbaliza, né? E a gente aprende por contemplação, não é por tagarelice. Essa é a verdade, né? Verdade. E há pessoas que são mesmo mais introspectivas, né?
E há a hipótese de a pessoa estar mais calada porque ela não está bem. Né? Então, não sei quais as motivações, se ele sempre foi assim. É importante você ver se em outros contextos ele também é mais introspectivo, como é ele no trabalho, como é ele lá com a família primária dele, como é ele junto de amigos. Então, se ele é sempre assim, muito difícil a gente ter uma mudança radical. E pode ser isso, pode ser uma característica, mas há pessoas que eventualmente entram em fases mais caladas porque elas não estão bem, não estão felizes. Então, eu acho que é importante você identificar a razão e a personalidade dele para que isso esteja se Deve ser manifestando. mais até a personalidade, porque se ela diz que desde que namoravam, É, ele já era de pouca conversa, já era silencioso, e ela achou que pronto, casou, mudou. é. Não, não muda, não muda Não, assim. E ela está esperando a modificar 22 anos mudar, já esperou bastante. Não, é. não é, de repente, não é essa mudança que vai haver na relação deles, né, do diálogo, mas a forma. Verdade. Eu evito fazer a terapia de casal, né, com os dois juntos, porque quando tem muitas questões e juntos os dois, mais se briga do que se dialoga, né? Começa a cobrança, né? Isso. Eu prefiro trabalhar com as sessões separadas para que cada um possa falar, entender as razões de cada um, para que depois a gente faça o contato dos dois. Até porque quando tem essa orientação prévia, cada um já vai mais preparado para como se colocar, para como poder dizer, para que efetivamente a terapia junto possa funcionar. E uma coisa que eu escuto demais é que, é porque ele é muito calado, ele não fala, eu pergunto, ele não responde, ou ela. E a pessoa diz assim, é porque se eu for dizer o que eu estou sentindo, eu já sei que a outra pessoa vai reclamar, eu já sei que a outra pessoa vai dizer isso, vai dizer aquilo. Então cria-se uma expectativa negativa do que seria esse diálogo. Então é importante também você fazer uma autoanálise sobre como é que você se comporta quando ele fala. Porque há situações que a pessoa diz, ele não fala nunca. Aí ele começa a falar, como você é mais falante, você interrompe, não deixa nem ele terminar. Uma vez, curioso, um casal me disse assim, ela me interrompe. Ela diz, mas eu não interrompo. Ele diz, interrompe sim. É porque ele fazia pausas longas. Às vezes pausa de mais de 1 minuto. Mas ele estava ali ainda, no momento dele. Eu descobri que ele fazia pausas longas porque ele fazia pausas assim, conversando comigo. E aí, quando eu entendi que tinha que esperar, assim, coisa de O um raciocínio minuto, dele deve ser 1 minuto e meio, ele continuava dali. Ele precisava daquele tempo. É agoniante? É agoniante. Com certeza, porque a gente já quer completar a fala do outro, a história, concluir, pronto, acabou e já vamos mudar de assunto, Isso certo? assim, desse jeito. Eu sou bem assim. Tipo A gente já assim. quer adivinhar o que a pessoa vai dizer. Então tem que ver se ele, às vezes, já tentou falar, né? E você, também pela sua personalidade, não deixa tanto ele fazer esse movimento da fala, né? Mas uma coisa que pode valer a pena é não fazer pergunta aberta. Não adianta perguntar, como é que foi seu dia? O que, que você está sentindo? Nossa, é terrível para a pessoa. Porque ele não sabe dizer, não sabe Geralmente a verbalizar. pessoa fala assim: como é que você tá? Normal. É, Aí você. O que é o normal? Porque o que é normal para você não é normal para mim, é isso. né? Então, se você está lá na sua rotina, por exemplo, da cozinha, e ele está ali sentado, faça perguntas bem diretas, tá? E que gradativamente vão dando espaço para desenvolver, né? Então, não pergunta como é que foi no trabalho, né? Você, sei lá, sabe que tem lá um fulano que trabalha com ele. Aí você pergunta, e como é que está lá o fulano trabalha? Ele está dividindo as tarefas com você direito, sabe? Faça perguntas que dê para ele desenvolver, mas perguntas específicas, para que ele tenha o que falar. E se você perceber que ele motivou com aquilo ali, você desdobra. Mas são quantas pessoas lá no seu setor? Como é que funciona? O que você faz, o que ele faz? Como é que... Pergunta coisas práticas para ele te explicar. A partir disso, vocês vão criando o hábito do diálogo, sabe? E se ele responde e cala, dá mais um tempo, não pergunta direto uma coisa atrás da outra.
dá mais espaço, porque talvez ele lembre, talvez ele precise dessas pausas longas, vai sentindo e percebendo. Para não virar um É interrogatório. isso, senão é interrogatório. Porque você imagina, eu pergunto uma coisa, você responde, fulano, assim, assim, tá. Peraí, mas tá me interrogando por quê? Já fica pensando. Né? Já fica. E eu acho também que muitas vezes a forma da colocação que ela coloca, não ali como interrogatório, mas tipo assim, eu estou questionando, querendo tirar alguma coisa daí e tipo, não tem nada para falar. É. Né? Então, muitas vezes, ou então, quando ele fala, ela pode ser que tenha o hábito de rebater o que ele fala. Pois é, como eu Isso é disse, às sério. vezes a pessoa não está preparada para a interlocução. Há pessoas que querem o diálogo, mas quando vem o diálogo, como você está muito acostumado esses anos todos a dizer, sem ter a contrapartida, sem ter o contraditório, quando ele falar, pode ser que você não fique confortável. Exatamente, porque vai querer bater de frente. Não, mas não é nada disso, é isso, 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 isso. Porque ele sabiamente pode saber, perceber que o que ele pensa, o que ele, enfim, sente é diferente do que você sente, ele prefere calar para não brigar. Se ele começa a falar, você tem que estar preparada para ouvir e aceitar, ou pelo menos não é fazer o que ele quer, mas também entender que ele não precisa fazer o que você deseja. Com certeza. Uma outra técnica, uma outra condição é buscar os assuntos que ele goste. Tem gente, por exemplo, tem homem que adora falar de carro. Se você for falar de carro, vai falar, 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 falar. Então, faça o quê? Pesquise sobre aquilo, se informe sobre aquilo para conversar. É tipo a repimbela da parafuseta, onde que fica isso? Sei lá onde fica isso, mas, né? Então, falar alguma coisa que traga o interesse dele, né? Por isso eu falei para você tratar do trabalho dele, provavelmente. É alguma coisa que ele gosta, a gente imagina isso. Mas tem isso, as situações do cotidiano. Você disse que ele adora ver televisão. O que ele fica vendo? Né? Durante o programa, é difícil porque você quer falar, ele quer assistir. Então, tem gente que não tem essa inteligência múltipla, essa inteligência multifocal, né? Que a gente, enquanto vê, fala, conversa. Mulheres têm essa característica mais do que homens. Homens, em geral, só fazem uma coisa de cada vez. É verdade. Né? Se você dá a comida para ele fazer e um telefone na mão dele para ele responder, ou ele não vai ouvir a pessoa, ou ele vai queimar a comida. É verdade. Tem que ser uma coisa de cada vez. É verdade. Mulheres têm essa inteligência múltipla. Então, você precisa ver o que ele gosta, mas não é para ficar interrompendo o que ele gosta para conversar com ele. Você precisa... e às vezes não é só estudar ou se inteirar. É o contrário, é perguntar mesmo. Aconteceu tal coisa, mas como é que funciona isso? Que regra é essa? Estava vendo essa semana, na TV, lá estava almoçando e tinha um programa na TV sobre beisebol. Não entendo nada de beisebol, nada. Então, assim, tudo que eu possa perguntar é algo que realmente é o não saber, sabe? Eu posso perguntar tudo, que eu não sei nada daquilo ali. Então, mas eu não tenho a menor ideia. Melhor, porque você vai ter muito que aprender e mais conversa para render. Exatamente, né? Porque deve ter um esporte, alguma coisa que ele goste de fazer. E quando ele fica nesses momentos dele de contemplação, procura buscar perceber o que é que está levando ele àquela contemplação naquele momento. Porque se ele fica com o olhar longe, fumando, ele não fica falando, olha que linda fumacinha do cigarro, né? Eu faço bolinha, faço... Com certeza, ele está contemplando, refletindo sobre o trabalho dele, até sobre as coisas dos filhos, coisas que ele busque. Terapia de casal poderia até ajudar, se ele estiver interessado
em mudar alguma coisa na relação. Porque muitas vezes ela está achando que o casamento está por um fio, porque nunca tem conversa, mas está por um fio há 22 anos. É. Então é um fio hoje, um fio amanhã, um fio amanhã. Ou seja, na verdade, não está por um fio. É que não tem o que ela possa expandir, né? Claro. Joga um baralho com ele, joga a dama, xadrez. É. Mas olha, é importante você entender que há pessoas que realmente não gostam de falar. É verdade. Há pessoas que não gostam de falar. E isso pode ser desde uma característica da personalidade até algumas características também de ordem espiritual. A gente tem o Manuel Filomeno de Miranda, que narra desde o autismo, né, que é uma característica mesmo da introspecção, da construção do mundo próprio, até outras patologias que vão, no campo da neurose, por exemplo, como tratava Freud, levar a pessoas mais, vou dizer a palavra introspectiva, mas elas podem ser só caladas. E há pessoas que têm dificuldade de expressar, de falar. Elas não gostam de falar. Isso é real. Isso não significa que ela não esteja bem, isso não significa que ela não gosta nem de trocar. É porque às vezes ela prefere ouvir mesmo, tá? E se for isso, não tem terapia, tem aceitação ou então afastamento. Ou você aceita que ele é assim e isso te interessa, ou ele é assim e isso não me interessa. Exatamente. Muitas vezes a pessoa não gosta de ficar refletindo sobre determinadas situações, né? A minha filha, ela contava assim que quando ela era mais nova, ela ia jogar baralho com meu pai. Começava a jogar baralho com meu pai, daqui a pouquinho meu pai falava assim, ela falava, vamos, vô, joga, vô. Ele falava assim, vamos parar com isso porque eu não gosto de pensar. Ele falava isso, ele não queria pensar nas cartas, no jogo e tal. Ela falava, como pode? Meu avô era pisciano. Tá, ele não gosta de pensar. Você vai falar o quê? A pessoa gosta de pegar, ler e ficar quieta. Essa conversa está me levando, inclusive, a refletir sobre mim. Porque tem temporadas que eu estou mais introspectiva, eu estou mais silenciosa, eu passo horas, é difícil imaginar eu passar horas de boca calada, mas eu passo, eu passo horas ali de boca calada, eu estou pensando um monte de coisa, muitas vezes eu falo assim, às vezes eu até penso, eu falo assim, caraca, será que eu estou sendo chata, né? Coitado do Clóvis, eu estou de boca calada, já tem mais de uma hora, nem eu acho que ia aguentar, né? Mas é um monte de coisas que está levando a gente a pensar, que está, né, sendo, né, de alguma forma, levando a gente para olhar um pouquinho para dentro. E é a forma que a gente tem para também buscar autoconhecimento. Sim. Eu só vou me conhecer quando eu silencio a minha boca. É porque tem medida, né? É isso. Tanto você, muito hiperativa, falante, se for o caso, né? Que a gente entendeu da sua narrativa. Não é bom, quanto também muito introspecção. A própria Joana, quando refletia sobre a sua atividade lá nos conventos, ela dizia, olha, a introspecção, o autoconhecimento, escutar o próprio pensamento é bom. Mas a vida não pode ser só de reflexão, só de meditação. A gente tem que ter a ação. Porque a gente medita para operacionalizar, para transformar, para melhorar, para crescer. Se a gente ficar só na contemplação, a gente deixa de crescer. Porque se autoconhecer para fazer alguma coisa, não é só para teoricamente entender. Então é o meio termo, e pode ser que os dois estejam em extremos tão diferentes. Não é para um ser o que o outro é para os dois encontrarem um meio termo. Sim, e muitas vezes a gente começa a fazer uma reflexão, né, sobre muitas coisas da vida da gente, os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos, e a gente passa a chegar à conclusão que falei demais, não precisava ter falado aquilo, foi uma alfinetada, foi uma provocação, não tinha necessidade de ter causado um constrangimento.
Então, muitas vezes, o silêncio, ele é importante. É importante na construção da perspectiva do autoconhecimento. Você vai silenciar, vai guardar aquilo, vai ver, para que a hora que você venha fazer o movimento, você possa construir em cima daquilo que você tem dentro da gente, né? É. Uma coisa que vocês podem fazer juntos são atividades que não precisa falar tanto, né? Como, por exemplo, você falou agora jogar carta. Para quem gosta, né? Eu tenho pouca paciência para carta, mas para quem gosta de jogar carta, você não fala o tempo inteiro, né? E tá junto, sabe? Tá fazendo alguma coisa junto, tá construindo memória da permanência, né? Um tá dando atenção para o outro, porque jogar junto é dar atenção recíproca. E aí você vai buscando essas alternativas, sabe? Uma coisa boa que os casais hoje têm sinalizado são as séries. Porque nos canais de streaming, né, você escolhe lá uma série que seja do gosto dos dois ou algo aproximado e tem uma continuidade. Não é como lá na novela, que você disse que gosta de assistir, que num dia você assiste, você tem que esperar o próximo dia, né? Você tem aquele intervalinho entre um episódio e outro para vocês poderem estabelecer diálogos. Como eu disse, nem todo mundo gosta de conversar enquanto assiste. Prefere, não, agora eu estou assistindo, eu quero assistir. Mas pode ter o que conversar, né? E pausar isso. Vamos aqui fazer um lanche. Aí, enquanto está ali lanchando, está comentando o que aconteceu, está discutindo o que vai desdobrar daquela série. Muitas delas tratam de temas sensíveis, questões do dia a dia, né, que podem ser importantes, dialogar também sobre a rotina dos filhos, sobre a dificuldade dos filhos. Você vai encontrando caminhos, vai testando e vendo que funciona. Com certeza. Agora, assistir televisão requer silenciar, né? Para você poder ouvir, para você poder analisar, para você refletir no que a história está passando, porque não tem coisa mais chata do que você sentar, assistir um filme com uma pessoa, que a pessoa tagarela o tempo inteiro e faz comentário, e geralmente comentários desnecessários, ou então faz comentário e fala assim, o que ele falou? Você fala assim, não sei se estava falando, não podia ouvir. A gente não consegue dar atenção para as duas coisas, isso é real. Muito chato, né? É real. É muito chato. Agora, e o peso que os filhos têm nessa relação? Como é que funciona isso? Ele tem diálogo com os filhos, né? Os filhos buscam ter esse diálogo com ele, ou os filhos também vivem no mundo mais silencioso? Porque é uma fase de bastante falatório, né? 15, 14, 12. Então, eles estão numa fase de adolescência aí que... É uma fase que exige atenção para eles, né? E isso é uma característica. Quem fala muito é menos de prestar atenção normalmente. Então, ele talvez perceba coisas, né, dos filhos que você talvez não tenha percebido. E dialogar sobre isso, trocar sobre isso, também pode ser uma boa motivação para ele. Você sabe que algumas pessoas falam dessa angústia da diferença, mas também tem a angústia da similitude. Porque se são duas pessoas que gostam de falar o tempo inteiro, vocês vão concorrer por espaço e vocês vão estar muito favoráveis para discutir a relação o tempo inteiro. E uma coisa que é o tempo inteiro discutindo, avaliando, e o tempo inteiro, né, refletindo sobre essa relação, pode causar angústia, instabilidade, aquela coisa que a gente nunca está bem, tem sempre alguma coisa para discutir. Então, os opostos, né, têm essa questão da completude. Os semelhantes têm essa questão da concorrência, do conflito. Sempre tem desafio. Com certeza. E se ela está vivendo com ele há 22 anos... numa relação em que ele foi sempre silencioso, uma pessoa mais quieta. Desde antes de se casarem, já desde o namoro, ela não casou enganada. Ela já sabia que ele era uma pessoa mais quieta. E às vezes, a gente diz que ninguém muda se não quiser, isso é verdade. Mas às vezes a pessoa quer. Mas tem uma construção de identidade familiar muito forte.
Certa vez a gente recebeu uma pessoa que dizia isso. Que eu tenho dificuldade de me expressar e tudo. A primeira coisa que a gente precisa ver é, mas você tem vontade? E até gostaria de falar mais, gostaria de conseguir me colocar, de falar sobre mim, de falar sobre sentimento. A gente de terapia acaba voltando muito para a infância, né? Vocês sabem que a terapia é lenta porque a gente precisa buscar muita coisa lá de trás para entender como é que essas coisas se manifestam hoje. E nesse caso particular, tratava-se de um rapaz que desenvolveu essa coisa mais ensimesmada, calada, porque ele tinha um pai que era muito agressivo. Então, ele aprendeu a não falar porque tudo que se falasse irritava o pai. E o pai irritado era agressivo. Então, ele desenvolveu todo um processo de se calar, que ele levou para a vida sem perceber, porque a pessoa às vezes não percebe isso com clareza, né? Então, ele precisou entender que aquilo não era uma característica dele, era uma estratégia, né, de tranquilidade, de sobrevivência. Com aquela determinada pessoa, que né? ele transferiu para a vida de uma forma geral. E que ele precisava trabalhar aquilo. E pouco a pouco ele veio aprendendo a falar. Mas também tinha os seus limites, porque quando ele começava a falar de si mesmo, ele não ficava confortável. E eu acho que esse é um exercício que você pode fazer com você, independente dele, porque ele é o movimento dele. Por que te incomoda ele ficar calado? Porque se ele sempre foi assim, alguma coisa te atraiu nele lá. E por que agora isso está te incomodando? Talvez lá atrás, apesar de ele estar calado, você estava confortável, feliz. E agora você desconfortável é porque você também deve ter alguma insatisfação. Porque quando muda, tudo bem, o outro mudou, isso aqui agora me incomoda. Mas se ele sempre foi assim, e isso hoje te incomoda mais do que antes, o que tem dentro de você que está te colocando numa percepção diferente? Acho que essa reflexão também é importante para você. Com certeza. E sinal que ela modificou alguma coisa, porque nós mudamos diariamente. Um dia você gosta de uma coisa, outro dia você não gosta de outra coisa. E as coisas vão mudando na vida da gente, porque a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, né? Através das experiências, a gente vai transformando. Então, a gente vai reciclando um monte de coisa que a gente carrega que já não serve mais para nada. E a gente muda durante uma vida, porque 22 anos, uma vida ali, né, juntos. Então, é óbvio que houve muitas mudanças. Agora, talvez ela não esteja tendo a percepção do que é que ele mudou durante todo esse tempo na vida dele. Ele mudou um monte de coisa. Talvez o costume, o hábito de falar, ele não tenha mudado. Ele prefira mais o silêncio, mais refletir, pensar mais do que falar. Porque quando a boca fala demais, a cabeça não pensa muito, né? Então, geralmente é o contrário. Então, agora, que ele mudou durante esses anos, não tem a sombra de dúvidas, porque a vida é crescimento, né? As experiências fazem com que a gente modifique. Então, o que era bom numa época, na outra época, de repente, não me agrada mais, não me faz mais bem, não me completa mais, não me satisfaz. E hoje eu sou assim. Quando eu acho muito importante na relação de um casal, quando um deles fala assim: mas você não era assim quando casou. Quando a gente se casou, você não era assim. Você mudou agora, você é outra pessoa. Bom, Que né? bom, graças a Deus. Mudou, Claro. Porque essa mudança, ela é extremamente necessária. É sinal que houve crescimento. Sim. E se pegar num outro âmbito para se olhar, aí deve ter havido muitas mudanças que talvez ela não esteja registrando ali, né? Por isso eu estava dizendo para a Lincinete, para ela observar o que está incomodando nesse momento a ela.
Certa vez, eu conversava com um rapaz que dizia assim, me incomoda minha mulher ser muito passiva. Muito passiva. Eu digo, ela aceita. Eu trago, ela tudo bem. Eu peço para escolher, ela diz que não quer. Se eu vou a um lugar e a gente vai almoçar, eu digo, onde você quer sentar? Ela diz, não sei, escolhe você. Se eu pergunto, o que a gente vai fazer com a filha, né? E tal, ela diz, o que você acha? Ele diz, ela diz, então tá bom. Ela aceita tudo. Ai, meu Deus. Aí eu fico incomodado, porque a pessoa só cresce se ela se coloca, ela só aprende se ela diz, ela só... Eu digo, mas calma, você é desse jeito, né? Ela não é. Então, vamos fazer isso aos poucos. Treina com ela, escolher a mesa do jantar, porque escolher para onde vai trocar a escola da filha, às vezes é muito. É mais do que a pessoa consegue, sabe? Tem que ser aos poucos, treinando com pequenos movimentos de inclusão do que não faz parte da rotina daquela pessoa. Nossa, esses movimentos de inclusão são fundamentais para dosar, né? Para que não venha aí romper alguma coisa em que ele se mantém daquele jeito, porque ele se sente pacificado desse jeito, né? E talvez ele não goste de tumulto, de... E é importante reconhecer que é muito sofrimento para alguém fazer alguma coisa que ela não consegue, que não é da natureza dessa pessoa. Então, às vezes, ter que falar sobre sentimentos, sobre o que ele está pensando, ter que abrir essa caixa preta que está ali, né, mantida a 7 chaves, para poder falar para quem está fora, né, o que ele pensa, pode ser motivo de grande sofrimento para ele. Muito difícil. Então, que para você é super natural, porque você é falante, expansiva, para ele pode ser muito difícil. Não é uma bobagem. A gente acha, meu Deus, é só falar. Pode ser muito difícil. Com certeza. E se para ele não tem uma queixa, um questionamento devido você ser falante, você ser uma pessoa que está ali expansiva, é porque ele convive bem com isso. Porque é necessário que a outra parte seja uma parte mais comunicativa, mais falante, e para ele tá bom assim. Agora, é importante que ele participe da vida dos filhos, que ele participe da vida da família, e que talvez até estudar junto, auxiliar em alguma coisa de escola, enfim, seja algo que motive ele a fazer um movimento, né? Eu acho que essa é a medida, o que você acabou de te falar. O que não pode deixar de acontecer é ele participar da rotina da vida. A vida tem que funcionar, a rotina tem que acontecer. Então, assim, eu não gosto de falar, mas tem que ensinar o fulano a estudar matemática. Então, senta e estuda com ele. Não tem que gostar ou não gostar, precisa alguém fazer. Você tem outra tarefa, isso ele tem que fazer. Então, cobrar dele que ele faça o mínimo das tarefas, né, isso você pode exigir dele, porque senão também te sobrecarrega e aí não fica mais saudável. Com certeza, com certeza. Nelson, em uma palavra, uma emoção para a Lincinete reconstruir na vida dela. Olha, eu vou sugerir que você trabalhe o aspecto da aceitação, porque pelo que a gente está observando, você está com dificuldade agora de aceitar aquilo que você já teve a vida inteira e isso agora está te incomodando. Então, vamos tentar aceitar que o marido é diferente, que até pode haver movimento de mudança, mas que aceitar quem é essa pessoa, que por esse aspecto tem dificuldade, mas por tantos outros é um companheiro que não te traz outros problemas, vale a pena você fazer esse movimento para que vocês fiquem bem. E se não conseguir fazer essa aceitação, tentar buscar dentro de você a mudança que você espera para que vocês possam ficar juntos. Só se as duas coisas não forem possíveis é que você busca um movimento de fazer coisas diferentes na sua vida. Com certeza. Nelson, obrigada pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. O coração fica feliz de tê-lo aqui com a gente.
Lincinete, depois de toda essa conversa que nós tivemos com o Nelson, falando de suposições, é lógico, né? De uma forma de tentar buscar ajuda a você, vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. Vamos lá. Ela diz assim: embora queira demonstrar-se inabalável, confiante, na verdade, é uma pessoa insegura e sente muito medo, pois nem sempre confia em todos. Vive praticamente solitário em seu mundo íntimo, pois se sente bloqueado para desabafar as suas inquietudes e seus medos. Mas, nem sempre consciente, nessa situação, pode ser realmente por defesa ou por fuga. Geralmente, também, é muito inflexível e sofre com as consequências da sua rigidez íntima. Então, muitas vezes, falta o diálogo entre vocês, mas não significa que exista um vazio na relação. O silêncio, muitas vezes, ele quer dizer muita coisa. A gente, muitas vezes, está abrindo o nosso coração através do silêncio. Porque as palavras, muitas vezes, tumultuam o ambiente, pesam, atrapalham. E o falar demais acaba atordoando a outra pessoa, que necessita do silêncio para poder refletir sobre o seu cotidiano, sobre o seu trabalho, sobre se autoconhecer, sobre a relação que tem com os filhos, sobre estudos, sobre a esposa. Muitas vezes a pessoa silencia, mas não é nem por medo e nem por insegurança de não abrir a boca para falar, mas porque o silêncio traz uma certa paz, uma certa calma ao coração, e a pessoa necessita de vivenciar aquela paz e aquela calma. E muitas vezes a gente vai contextualizar determinadas coisas que o outro esteja falando, vai rebater uma conversa, e não é aquilo que a pessoa busca. Muitas vezes, o seu marido prefere até o silêncio, porque ele sabe que, seja a opinião for determinado assunto, seja o que for que ele for falar, haverá um outro lado que vai estar rebatendo aquilo que ele falar. E nem sempre ele se sente confortável. Muitas vezes, uma terapia de casal ou uma terapia, se ele quiser modificar, às vezes ele não sente necessidade de mudar. Então, se você está vivendo com ele há 22 anos e nesses 22 anos o silêncio foi maior, mas não causou nenhum constrangimento, nenhuma perturbação na relação, então precisa ver com você o que é que está mudando dentro de você e que isso passou a incomodar. Uma terapia é muito bem-vinda e com certeza vai te ajudar muito. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos,
reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem temas fantásticos e, com certeza, um deles vem bater exatamente naquilo que você tem guardado dentro de você, na sua emoção, que talvez esteja em desequilíbrio e que venha trazer as respostas que você busca. Não esqueça de compartilhar, tem sempre alguém precisando de uma palavra. Beijinho carinhoso, muita paz, muita luz e uma semana cheia de muita alegria e vida.